E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, dando continuidade à narrativa bíblica, e nesse momento nós iremos falar sobre o primogênito de Jacó, que é Rúben. Eu tinha prometido a vocês que eu iria falar sobre todos os filhos de Jacó de uma forma individual. Estou cumprindo a minha promessa, e o primeiro filho é justamente Rúben, ou Rubem, que é o primogênito de Jacó. Eu falo Rúben ou Rubem porque depende muito da tradução bíblica que você utiliza. Eu particularmente prefiro chamar de Rúben porque eu acho que soa mais bonito. Mas você pode se referir a o primogênito de Jacó da forma que você quiser. Alguns colegas, eles pediram para mim trazer o significado do nome, isso dentro do hebraico. Eu não gosto muito porque existe muita contradição em relação ao significado do nome do personagem bíblico, porque alguns significados eles serão atribuídos à história do personagem ou a um momento que marcou a vida desse personagem, e alguns significados do nome vai ser atribuído ao momento do nascimento. Então eu acho que acaba que perdendo um pouco o sentido você ter o nome de um personagem bíblico. Esse nome é dado no momento do nascimento, mas o significado é atribuído a algo que aconteceu na vida adulta. Não faz sentido, e eu acho que dessa forma é mais uma tentativa de trazer importância para algo que de certa forma não tem. Por que eu estou falando isso, pessoas? E aí vocês irão entender o que eu quero dizer. Eu me chamo Manuelson, esse é o meu nome, eu recebi ele no momento que eu nasci. E aí alguém fala, o nome Manuelson significa um cara que grava vídeos. Não faz sentido a minha mãe ter colocado o meu nome de Manuelson e o significado dele vir posterior, a um fato posterior. Então por isso que eu não trago muito o nome do significado dos personagens bíblicos, tá? Em relação a Rúben, a gente não tem aí um posicionamento dominante. Tem intérpretes que irão dizer que significa leão, tem intérpretes que vai dizer que o nome significa eis um filho, esse é meu filho, que de certa forma é o que é dito ali na Bíblia, a partir do versículo 31, quando Lia ela tem o seu filho Rúben, ela fala, o Senhor me deu um filho, ou este é meu filho, né? E por conta disso Jacó vai me amar mais, e etc. Mas geralmente não existe um posicionamento muito fixado sobre isso, tá? Como eu falei, Rúben, pessoas, ele é o primogênito de Jacó, é o primeiro filho que nasce, só que Rúben, ele vai ter aí uma vida muito conflituosa, ou uma vida aí de altos e baixos. Tem momentos que ele demonstra um caráter genuíno, mas tem momentos que ele tem alguns deslizes. E é justamente sobre esses momentos aí que nós iremos estar comentando com vocês, tá? Em relação a Rúben, o que a gente pode dizer é que a Bíblia ela vai ter uma passagem que vai dizer que um dos filhos de Jacó ele encontra algumas mandrágoras, e esse filho é justamente Rúben, filho de Lia. E aí Raquel ela vai desejar essas mandrágoras justamente porque a ideia que existe é de que essas mandrágoras elas tinham propriedades afrodisíacas, né? Ela proporcionava uma fertilidade para as mulheres. E aí por esse motivo, Lia já havia tido filhos, Raquel não tinha filhos ainda, ela vai querer essas mandrágoras, e aí é feita uma troca, como vocês conhecem a história, e ao invés de Raquel se deitar com Jacó, porque era o dia dela, quem vai se deitar é Lia no lugar de Raquel, e esse filho, ou esse personagem bíblico que achou essas mandrágoras, foi justamente
o filho primogênito de Jacó, que é Rúben. Uma coisa que eu acho interessante, e aí o pessoal que acompanha, eu já assistiu o filme Harry Potter, a gente tem as mandrágoras ali, que é representada por uma raiz, um tubérculo, e esse tubérculo é bem diabólico. E na minha cabeça eu achei que era só algo de filme, né? Que as mandrágoras não existiam, mas a mandrágora é um tubérculo, é parente da batata e ela é real. É só uma nota introdutória aí para esclarecer. E o pessoal que acompanha o filme Harry Potter, eu já vi alguns memes na internet, sabe muito bem do que eu estou falando. E a mandrágora realmente ela tem esse formato aí de um corpo humano, da cintura para baixo, se assemelha a isso, tá? Mas esse filho foi justamente Rúben, voltando para a Bíblia, pessoas. E aí, Rúben ele vai cometer um deslize, ele vai profanar o leito do seu pai, isso quando ele já está aí na fase adulta, a gente pode entender dessa forma. Em relação a essa passagem, ela vai estar em Gênesis 35, 21. Rúben ele vai se deitar com a concubina do seu pai, que é Bila. Quando a gente lê essa passagem, a gente acha que Rúben ele simplesmente profanou o leito do seu pai, foi lá, se deitou com a concubina dele, que era escrava de Raquel. Só que, pessoas, a ideia por trás aqui ela é muito mais ampla, porque não foi simplesmente um caso. Isso, no período do patriarcado, quando um ato desse acontecia, a ideia é de que o filho que se deitasse com a concubina do seu pai, ele estaria tentando tomar a chefia do clã. Por quê? Só para você entender, a gente tem o chefe da tribo, que era Jacó, ele liderava o clã, e aí se algo desse tipo, dessa natureza acontecesse, significaria que Jacó ele não tem autoridade sobre o seu próprio teto, sobre a sua tenda, sobre a sua casa, e posteriormente não teria autoridade sobre o seu clã. Então quando a gente tem Rúben se deitando com a concubina do pai dele, é justamente uma tentativa de tomar o clã, de tomar a chefia do clã, e aí seria mostrado para o clã que Jacó ele não tem autoridade sobre a sua própria casa. Essa é uma das interpretações que existe. E além disso, a gente tem também um ato imoral que acontece, né? O filho se deitando de certa forma com uma das esposas do seu pai, porque a concubina era vista como uma esposa, entre aspas, não era a chefe da família, uma esposa legítima, mas era esposa de certa forma, né? Então a gente tem esse ato aí, ele profanando dessas duas formas, né? É um ato imoral, um ato que os olhos de Yahvé, a gente entende que é um adultério, ele adulterou, e além disso a gente tem ele tentando tomar a chefia do clã. Devido, pessoas, a esse ato de Rúben, ele vai perder o direito de primogenitura e ele perde as bênçãos da primogenitura. Ou seja, ele não vai ter mais esse direito. E esse direito da primogenitura ele é passado para José. E aí vocês já conhecem José do Egito, se tornou governador no Egito durante um período e evitou que muitas pessoas morressem devido à fome que teve naquela região. E essa passagem bíblica ela vai estar justamente em 1 Crônicas 5:2. Eu estou trazendo a passagem porque tem alguns intérpretes bíblicos, alguns pastores que irão dizer que a bênção ou o direito da primogenitura foi passado para Judá, porque quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos, ele profere de uma certa forma entre aspas, uma maldição a Rúben, a Zebulon, e quando ele chega em Judá ele começa a proferir a bênção mesmo. Mas Crônica vai dizer, 1 Crônica 5:12, né,
que porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Tá? Esse é o texto bíblico, deixando bem claro que a primogenitura é passada para José. Não sei se porque José era o filho preferido, era o filho que ele mais amava, juntamente com Benjamim, mas fato é que Rúben vai perder esse direito de primogenitura e esse direito é passado para José. Em relação, pessoas, o ato de Rúben se deitar com Bila, isso acontece em Midgal-Eder, quando Jacó ele se muda, justamente para uma região próxima. Lá na frente, em vídeos futuros, eu irei comentar sobre essa parte da Bíblia com uma ênfase maior. Aqui é só mesmo um resumo para a gente entender quem foi Rúben, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo e aí no próximo a gente continua, beleza?